Dormi um pouco nas primeiras horas da tarde, recostado numa confortável cadeira da biblioteca, que meu plano medieval de mobília não conseguira deixar de fora. Mais tarde, telefonei ao capitão Norris, que veio me ajudar a explorar o subsolo. Não encontramos algo desagradável, se bem que não pudéssemos reprimir um estranho estremecimento ao nos lembrar de que aquelas abóboras foram construídas pelas mãos dos romanos. Todos aqueles arcos baixos e pilares maciços eram de fato romanos. Não o romanesco desfigurado dos saxões, mas o severo e harmonioso clássico da era dos Césares. De fato, na parede abundavam inscrições familiares aos antiquários, que repetidamente exploravam o local, tais como Piquetes, Prompt, Temp, Dona e El Catulo. E sabia algo também sobre os horríveis ritos do deus oriental, cujo culto estava tão misturado ao culto de Cibele. Norris e eu, à luz de uma lanterna, tentávamos decifrar os estranhos desenhos singulares e meio apagados de certos blocos de pedra irregularmente retangulares, geralmente considerados como altares, mas nada conseguia. Lembrávamos-nos de que uma espécie de sol irradiante fora considerado pelos estudiosos pertencentes a uma origem desconhecida, mas provavelmente não romana, sugerindo que aqueles altares foram meramente aproveitados pelos sacerdotes romanos de outros templos mais antigos e talvez aborígenes que existiram no mesmo local. Num dos blocos havia manchas castanhas que me fizeram pensar. O maior, no meio do aposento, tinha uma configuração na face superior que indicava algo relacionado ao fogo, provavelmente oferendas de incenso. Tais eram as perspectivas naquela cripta, diante de cuja porta os gatos miavam severamente, e onde Norris e eu resolvemos passar a noite. Mandamos os criados trazerem enxerga. Dissemos para não se importar com as demonstrações noturnas dos gatos, e Negro foi admitido para estar conosco, para auxiliar, quanto também para nos fazer companhia naquele momento. Resolvemos então conservar a grande porta de carvalho, uma reprodução moderna, com fenda para arejamento, hermeticamente fechada. Nós nos recolhemos com as lanternas ainda acesas para esperar o que pudesse acontecer. A abóbada ficava muito fundo nos alicerces da propriedade, indubitavelmente muito abaixo da superfície do escarpado precipício de pedra calcária que dominava o vale deserto, que ela fora a meta dos ratos brigões e inexplicáveis. Eu não tinha dúvida. Enquanto estávamos deitados, esperando, tive a vigília ocasionalmente interrompida por sonhos impressionantes, dos quais os movimentos inquietos do gato deitado aos meus pés me despertavam ocasionalmente. Aqueles sonhos não eram agradáveis, e sim coisas horrendas, semelhantes ao que tive na noite anterior. Vi, de novo, a obscura gruta e o porqueiro nojento, com os indescritíveis animais esponjosos, fuçando na imundícia. E quando olhei aquelas coisas estranhas, elas me pareciam mais próximas e distintas, tão distintas que eu podia quase observar-lhes a feição. Então eu observei as características flácidas de um deles e acordei com um tal grito que Capitão Norris, que não dormira, riu muito da minha cara. Talvez risse mais ou menos se soubesse o que me fizera gritar. Mas só me lembrei mais tarde um horror extremo paralisa às vezes a memória de grata maneira. Norris me acordou no meio da noite, no meio do mesmo sonho, me abanando de leve,
e concitando a escutar os gatos. De fato, havia muito a se escutar, porque além da porta fechada, ao topo dos degraus de pedra, se elevavam verdadeiras pandemônios de felinos miando e arranhando, enquanto o negro, sem se importar com seus semelhantes lá fora, corria excitadamente em volta das paredes de pedra lisa, nas quais eu ouvia a mesma babel de ratos correndo que me perturbara na noite anterior. Então o terror agudo despertou-me, porque aquilo era a anomalia que nada normal podia explicar. Aqueles ratos, se não eram fruto de uma loucura que eu e os gatos estávamos compartilhando, deviam estar perfurando e deslizando dentro das paredes romanas, que eu julgara serem de blocos de sólida pedra calcária, a menos, talvez, que a ação da água durante mais de 17 séculos perfurasse túneis sinuosos e os roedores alargaram e ampliaram. Mesmo assim, o horror espectral não era menor, pois, se eram animais vivos, como Norris não conseguia escutá-los? Por que me dizia para observar apenas negro e escutar os gatos lá fora? Porque tentava descobrir vagamente o que estava acontecendo dentro dos aposentos. Quando consegui dizer, tão racionalmente quanto pude, o que julgava estar escutando, meus ouvidos receberam a última impressão da babel de ratos que se afastavam sempre mais para baixo, muito além da cripta profunda, até parecer que toda a rocha embaixo estava crivada de ratos em fuga. Norris não se mostrou tão cético quanto eu estava esperando. Muito ao contrário disso, pareceu profundamente impressionado e fez-me notar que o clamor dos gatos à porta havia parado, como se dessem os ratos por perdidos, enquanto o negro tinha um ataque de renovada inquietação e estava arranhando freneticamente a superfície do grande altar de pedra no meio do aposento, a qual ficava mais perto do enxergão de Norris do que do meu. Meu medo do desconhecido foi enorme. Algo assombroso acontecera e eu via que o capitão Norris, homem mais moço, mais forte e presumivelmente mais materialista, estava tão impressionado quanto eu, por causa da sua permanente e íntima familiaridade com as lendas locais. No momento, só podíamos observar o velho gato preto, enquanto arranhava, com descrente fervor, a base do altar, e olhando ocasionalmente para mim e miando como costumava fazer quando queria que eu fizesse alguma coisa. Enfim, Norris pegou uma lanterna e pousou-a perto do altar e examinou o lugar onde o negro estava arranhando, ajoelhando-se silenciosamente e raspando o líquen de séculos que unia o maciço bloco romano ao pavimento lajeado. Nada encontrou e estava a ponto de desistir, quando eu notei uma circunstância trivial que me fez estremecer, embora nada indicasse além do que eu já imaginava. Falei sobre a minha descoberta e ambos olhamos a sua manifestação quase imperceptível. Era apenas isso, a chama da lanterna pousada no chão perto do altar. Se inclinava levemente, porém claramente pelo efeito de uma corrente de ar que não incidia sobre ela antes e que, indubitavelmente, vinha da fenda entre o altar e o pavimento, e da qual Norris estava raspando os líquens. Passamos o resto da noite estudando brilhantemente, discutindo nervosamente o que deveríamos fazer em seguida. A descoberta de uma cripta mais profunda que a mais profunda alvenaria romana conhecida, e que jazia sobre aquele edifício amaldiçoado, alguma abóbada cuja existência os líquens de 3 séculos não suspeitaram. Seria suficiente para nos excitar, mesmo sem fundo sinistro. Em nossa circunstância, a afixação era dupla e ficávamos na dúvida se desistiríamos de nossas pesquisas
ou se seguiríamos os nossos impulsos de aventura e enfrentaríamos todos os horrores que pudéssemos esperar naquelas profundidades desconhecidas. Na manhã nós decidimos e resolvemos ir a Londres reunir um grupo de arqueólogos e cientistas capazes de desvendar os mistérios. Durante vários dias em Londres, Capitão Norris e eu apresentávamos os fatos, conjecturas e lendas às 5 eminentes autoridades, todos os homens que se podiam ter a certeza que respeitariam segredos da família. Encontramos a maioria pouco inclinados a zombar, mas muito pelo contrário, muito interessados e sinceramente simpáticas. Não é necessário nomeá-los, mas posso mencionar que entre eles estava um Sr. William Brilton, cuja escavação interessou ao mundo inteiro em sua época. All aboard? Quando todos tomavam o trem para Manchester, senti-me à beira de revelações assombrosas. Na tarde de 7 de agosto, chegamos ao priorato de Hexham, onde os criados me asseguraram de que nada normal teria acontecido. Os gatos, até um velho negro, estiveram perfeitamente calmos. Nenhuma ratoeira se desarmara em toda a casa. Devemos começar a exploração no dia seguinte, e até lá indiquei os quartos destinados aos nossos hóspedes. Eu fui dormir em meu quarto na torre, com o negro em meus pés novamente. O sono veio rapidamente, mas tive sonhos horrorendos. Houve uma visão de uma festa romana como a de Trimalchio, com uma coisa horrorenta numa travessa coberta. Depois veio a maldita coisa periódica. O porqueiro e suas imundícies mergulhadas na gruta escura. Quando acordei, era dia claro e havia sons normais na casa. Os ratos vivos ou fantásticos não me perturbaram, e Negro estava ainda mais calmamente adormecido. Ao descer, soube que a mesma tranquilidade reinara na casa toda, coisa que um dos sábios convidados, um camarada chamado Thornton, atribuiu absurdamente ao fato de que já vira o que certas forças quiseram mostrar para mim. Tudo estava pronto, e às 11 horas da manhã, o nosso grupo composto de 7 homens, levando poderosas lanternas e apetrechos para escavação, desceu ao subsolo, e a porta foi aferroada por dentro. Negro estava junto conosco, porque os pesquisadores não viam razão para dispensar a sua irritabilidade e desejavam que ele estivesse presente no caso de haver a obscura manifestação dos roedores. Observamos as inscrições romanas e os desenhos desconhecidos dos altares apenas por alto, porque 3 dos sábios homens já os viram antes. E todos sabiam as características. Nossa atenção se concentrou no monumental altar do centro, e dentro de uma hora, Sir Guilherme Brilton o fizera girar, balanceado por um contrapeso invisível. Então surgiu um espetáculo horroroso que teria nos desorientado se não estivéssemos preparados. Além de uma abertura quase quadrada no pavimento lajeado, espelhada sobre um lance de degraus de pedra tão prodigiosamente gastos que no centro formava um pouco mais que um plano inclinado. Havia uma profusão de ossos humanos, ou semi-humanos. Os que ainda conservavam as formas de esqueletos mostravam atitudes de pavor e pânico, e em todos era possível ver marcas de roedores. As caveiras e crânios revelavam pertencentes a idiotas, cretinos ou primitivos seres macacos.
Sobre os degraus recobertos por aqueles despojos horrorendos, se cavava uma passagem aparentemente cinzelada na sólida rocha e na qual vinha uma corrente de ar. Esta corrente não era o bafo súbito escapado de uma cripta fechada. Não nos detivemos muito por ali. E morrendo de medo, começamos a abrir caminho nos degraus abaixo. Foi então que Sir William, examinando as paredes cortadas na rocha, fez estranhas observações que a galeria, de acordo com a direção dos entalhes, teria sido escavada de baixo para cima. Depois de descermos alguns degraus entre os ossos ruídos, vimos que havia luzes adiante. Não uma fosforescência, mas uma luz de dia claro, que só podia proceder de fendas desconhecidas na estrutura rochosa que dominava o vale deserto. Não era de admirar que tais fendas passassem despercebidos por fora. Não era só porque o vale era absolutamente desabitado, quanto o despenhadeiro, tão alto e tão a pique, que só um aeronauta poderia estudar a superfície com cuidado. Alguns passos a mais, ficamos literalmente sem respiração, ao contemplar o que tinha diante dos nossos olhos, tão literalmente que Thornton, o pesquisador físico, desmaiou nos braços dos homens assombrados que estavam atrás dele. Norris, com o rosto gordo, flácido e branco, soltou um grito inarticulado, enquanto eu, acho que o que fiz foi abrir a boca e tapar os meus olhos. O homem que estava atrás de mim, o único do grupo que era o mais velho que eu, resmungou o trivial "Meu Deus", com a voz mais trêmula que já ouvi. Só Sir William manteve a compostura, com maior honra ainda por cima, por ser o que ia na frente, e portanto ter sido o primeiro a divisar o espetáculo. Era uma gruta de enorme altura, tão profunda, tão alta e longa que as paredes se perdiam de vista. Um mundo subterrâneo de ilimitados mistérios e horrível sugestão.